A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo para a nossa escola bíblica dominical, a nossa pré-aula para a lição de número 6 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD. Essa lição está ótima, tá? Muito boa essa lição. O tema da lição é muito interessante, ó. Pais zelosos e filhos rebeldes. Esse é o tema da lição, tá? Por quê? Ela fala de uma realidade que acontece nas igrejas hoje, né? Que realidade é essa? A realidade de que muitos filhos, né, de crentes, eles não seguem o caminho dos pais, tá? Isso é uma realidade dos nossos dias, infelizmente, né? Mas isso acontece. Então, essa lição vai tratar um pouco disso, que nem sempre a culpa vai ser dos pais, tá? Então, a lição vai falar disso, né? Vamos entrar aqui nessa lição para ser ministrada em 7 de maio, tá? A lição de número 6 da CPAD. O tema do trimestre fala sobre família, sobre relacionamento em família. Então tá muito bom essa lição. Peço que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho das notificações. Né? Vamos aqui então entrar nessa lição, muito interessante. Vou tentar fazer um vídeo curto, rápido, mas eu quero passar um vídeo completo, com bastante conteúdo. Com certeza isso aqui vai te ajudar muito, né? Então eu te peço, fique até o final. Se você tiver um pouco impaciente, aí vai correndo aí para ver os tópicos que te interessam mais, mas vamos aí seguindo esse vídeo para a gente poder aprender. Amém? Vamos então a esse vídeo, vamos ao que interessa. O textuário da lição está em Colossenses 3, verso 20, diz assim, ó: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E a verdade prática, ela diz, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, né? Isso aqui é a verdade prática. Isso é uma grande realidade e a lição vai nos mostrar isso, tratando aí da vida de Sansão, né? Do que aconteceu com Sansão. E aí a gente vamos destrinchar aqui essa lição para a gente entender o que o comentarista passou ali em cada tópico, né? Em cada ponto. Vamos começar aqui então pela nossa introdução. O primeiro parágrafo diz assim, ó: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez, sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, né? Então a gente vai ver que é no tempo dos juízes, e ali havia muitas situações em que o povo de Deus era dominado por outros povos, por conta da rebeldia do povo. E por que os filisteus aqui nesse caso? A gente sabe que os filisteus eram um povo que eles trabalhavam o ferro, né? Então eles tinham armas de guerra e era um povo guerreiro também. Então toda vez que o povo de Deus se afastava, os filisteus tinham muita facilidade em dominar o povo judeu por conta do afastamento do povo judeu, do povo israelita, da presença do Senhor, né? Então toda vez que ele ficava sem a presença do Senhor, aqueles povos mais desenvolvidos tinham a chance ali contra eles. Isso é um exemplo para nós que não podemos nunca nos afastar da presença de Deus, não é verdade? Vamos então no próximo parágrafo. Ele diz assim, ó: o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. O comentarista aqui está falando que ele foi o último juiz porque ele é o último a ser mencionado como juiz. Você que conhece um pouco de teologia, ou já estudou, já ouviu falar sobre isso, Samuel é considerado o último juiz. Por quê? Porque Samuel é o último do tempo do juiz. E aí ele era de fato um juiz, porque o que era o juiz? O juiz era aquela pessoa que o povo vinha para ser julgado as suas causas, né, diante do povo. Então eles traziam até o juiz as suas causas e o juiz julgava entre o que é o certo, o que é o errado, e ali, por isso, era considerado um juiz. Então, o Samuel é considerado o último juiz, mas Sansão é mencionado nessa lição como o último juiz porque ele é o último mencionado no livro dos juízes. Continuando então, no último parágrafo dessa introdução, diz assim, ó: é possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia.
Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Aqui traça um paradigma, né, de que os filhos, sempre que forem ensinados no caminho, eles nunca vão se desviar desse caminho. Isso é um paradigma que se criou, né, por conta de um versículo bíblico, e a gente vai tratar desse versículo. Vamos tentar quebrar alguns paradigmas, né? Esse é um que a gente vai tratar, o outro, aquele outro paradigma que é muito conhecido no nosso meio, que fala, né, até nas últimas pregações dos Gideões, eu ouvi falar sobre isso também, de que aquele que tem promessa não morre. Será que não morre? A gente vai ver isso daqui na lição também, tá? Peço que você fique até o final, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vai ficar na descrição desse vídeo aí alguns links para você acompanhar nossos estudos, para adquirir os meus livros, né? O meu livro O Maior Milagre de Jesus está aqui atrás, e também o meu novo trabalho, Livro das Obras com Texto, é um livro de poesia muito excelente, você vai adorar. Vamos então aqui, primeiro tópico, diz assim, ó, uma situação espiritualmente deplorável, é a situação de Israel, né? Vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim, ó, no capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui está falando da situação espiritual de Israel, e a gente sabe que naquele tempo o povo se comportava como um verdadeiro mercenário, né? Povo espiritualmente mercenário, como alguns irmãos hoje se comportam. Eles ficavam, quando eles precisavam de Deus, eles clamavam ao Senhor, Deus mandava um juiz, aí quando estava tudo bem, eles se afastavam do Senhor. Essa realidade não acontece nos dias de hoje? Não tem muita gente que é assim? Busca nas campanhas, busca e daqui a pouco se afasta? Isso acontecia naquela época também. Continuando, no segundo parágrafo, diz assim, ó, era um texto, eu estou aqui no primeiro tópico, que fala dos pais de Sansão, né? Acho que eu esqueci de mencionar isso. Agora no primeiro subtópico, e aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Opa, peraí, então se eram poucas famílias temiam a Deus, então havia algumas famílias que temiam a Deus, não é verdade? Então, como foi o caso da família de Manoá, Manoá e sua esposa temiam a Deus. Então sempre tem no meio do povo algumas famílias que temem a Deus, tá? A gente tem exemplo disso na Bíblia? Temos exemplo, né? Você que é professor pode passar aí para os alunos, pergunta para eles qual exemplo a gente tem na Bíblia, né? E aí alguém deve se lembrar do caso de Elias na caverna, né? Elias na caverna, ele fala com Deus, e Deus fala para ele, 1 Reis 19:18, Deus fala para Elias, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então havia gente em Israel naquele período de Elias que era fiel a Deus, como a gente tinha na época de Sansão também, no período dos juízes. Muito interessante, né? Isso aqui é bom assim falar com a classe. Esses comentários eu estou tirando do meu subsídio que eu postei o aviso lá no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir, o link também está na descrição desse vídeo. Vamos lá, o próximo tópico, o próximo subtópico. A mulher agraciada. Vai falar da esposa de Manoá. Vamos ver aqui, ó. O casal era formado, primeiro parágrafo, o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, e aqui o anjo fala da promessa de que ela teria um filho. Muito interessante, ela era estéril. A gente vai ver esse exemplo com as mulheres dos patriarcas, com Ana, a mãe de Samuel, foi depois de Manoá, né? E a gente vai ver esses exemplos acontecerem porque é como se fosse algo que Deus fazia costumeiramente. Quando Deus queria mover algo poderoso na família ali, ele permitia aquela família ser totalmente dependente dele, né? Como foi o caso da esposa de Manoá, e ela sendo estéril, Deus já começa a operar um milagre, como foi o caso das mulheres dos patriarcas, todas elas, né? Deus opera um milagre na vida delas, e aí elas dão à luz ali aqueles que seriam os filhos da promessa. Muito interessante, né? Sempre
Deus vai fazendo algo assim com que a gente esteja sempre na dependência dele. E o interessante para passar para os alunos é que quando alguém tiver numa situação difícil como essa da esposa de Manoá, né, ou outras que tiveram na Bíblia, que a pessoa não desistir, porque Deus tem algo grande para fazer, né? Muito interessante. Vamos para o próximo parágrafo, diz assim, ó: dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel, né? E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para falar que a Bíblia sempre coloca em destaque as mulheres guerreiras, algumas mulheres que tiveram chamadas especiais de Deus, algumas mulheres que foram destaques por conta de muitas vezes que os homens não fizeram o seu papel, ou não, né? E elas aparecem no cenário, elas são colocadas em destaque. Olha como é que Pedro se refere a Sara, no caso, ó. Pedro se refere, 1 Pedro 3,6, Pedro fala assim, ó: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, no qual vós sois filhas, fazendo bem e não tendo nenhum espanto. Pedro está enaltecendo a figura de Sara como uma mulher submissa. Pedro está fazendo isso para ensinar outras mulheres da época dele, né? Aqui, a ideia de ser submissa não traduz uma ideia ruim, não traduz algo ruim para a mulher. Pedro está dando destaque que Sara, a mulher de Abraão, foi um exemplo, né? A sociedade machista, eles colocam a mulher, ela diminui a mulher, mas a Bíblia ela enaltece a posição da mulher, tá? Mesmo ela sendo a mulher submissa ao marido, ela tem uma posição de destaque, tá? Continuando então, vamos para o último parágrafo aqui, diz assim, ó: sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo, né, o povo judeu. Aqui a gente vai ver algo interessante sobre isso aqui. A gente vai ver que Sansão, né, ele vai ser gerado nesse contexto aqui e ele vai libertar o povo, né? Ele vai ser o remidor ali. Bom, a gente vai ver que Sansão não foi um bom servo de Deus, foi rebelde aos pais, tudo aquilo que envolveu, e foi incauto, né? Foi um tolo, na verdade. Tudo aquilo que envolveu a vida de Sansão, dos erros que ele cometeu, a gente vai ver que Deus não leva em conta isso daí, né? Deus faz promessas para ele, né? E aí ele vai viver num contexto da promessa, tá? Ou seja, muitos filhos hoje que são rebeldes, filhos de crentes, né, que estão no mundo, que são rebeldes, muitos deles têm sobre a vida dele promessas, tá? Alguns voltam para o caminho do Senhor, outros não voltam, tá? Mas existem promessas na vida deles, como tinha na vida de Sansão, e mesmo Deus sabendo que Sansão ele iria se desviar e ele iria ali morrer na mão dos filisteus, mesmo Deus sabendo tudo isso, fez promessa sobre a vida dele, de que ele ia redimir o povo, tá? Continuando então, vamos para o terceiro parágrafo desse tópico, e diz assim o parágrafo: recebendo orientações... Parágrafo não, né? O subtópico, o tema do subtópico diz: recebendo orientações divinas, tá? Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Então o anjo do Senhor aparece a Manoá, a esposa de Manoá, né, e dá orientações sobre como que seria o tratamento daquele filho, sobre o voto que ele teria. E eu quero chamar a atenção aqui para a grafia, né, do anjo do Senhor que está aqui no texto sagrado. Ele está com A maiúsculo, né? Anjo do Senhor com A maiúsculo. Isso por quê? E a lição está fazendo dessa forma. Por quê? A gente vai ver que João Ferreira de Almeida, quando escreve aqui traduz, né, a Bíblia, ele considerou que aquele anjo do Senhor era uma teofania, ou seja, uma manifestação divina personificada lá no Antigo Testamento. A isso nós damos o nome de teofania. Inclusive, nós entendemos que essas manifestações divinas que aparecem ali é o próprio Senhor Jesus, né? E aqui seria também porque ele mesmo fala para Manoá que o nome dele era maravilhoso,
né? Como Isaías falou que seria. Muito legal, né? Então isso aqui seria então uma teofania, e por isso o nome, o anjo do céu aparece sempre com A maiúsculo, tá? Continuando então, ele fala aqui de um voto de Nazireu, né? Que o menino teria. Esse voto geralmente era feito ou pela própria pessoa ou os pais, né? Decidiam fazer isso sobre os filhos, mas aqui sob Sansão, o anjo foi pela orientação do anjo, né? Ele seguiria o voto que é expresso na lei. O voto é expresso em Números 6, 13 ao 21. Tá? Continuando então, vou ler aqui, o segundo parágrafo diz assim, ó: cabia aos seus pais, é o segundo ou o terceiro? É o segundo parágrafo, diz assim, ó: cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos seus requisitos de nazireado. Então, os pais tinham essa incumbência de orientar, né? Isso aí foi o anjo deu orientação. E o interessante sobre isso aqui, para você que é professor, ministrar sobre família, você que é aluno, aprender aí sobre família, é que os pais estão envolvidos na promessa dos filhos. Isso aqui é um fato, está expresso nesse texto, né? Os pais estão sempre envolvidos nas promessas sobre a vida dos filhos. Como eu estou envolvido nas promessas sobre a vida dos meus filhos, né? Quem for, você que está ouvindo essa lição, você que é professor ou aluno, você saiba que você tem esse envolvimento. Temos responsabilidades. Qual é a responsabilidade, Manoá? Ensinar o menino ali no seu voto de nazireado. Nossa responsabilidade é ensinar a criança no caminho que deve andar, tá? Isso aí é importantíssimo. Continuando então, vamos aqui para o próximo tópico. É o 2, o tema é o nascimento de Sansão e sua formação. O primeiro parágrafo diz assim, ó: conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Isso aqui, por aqui a gente já vai ver que a mão do Senhor já estava operando. A gente vai ver que Sansão, ele foi incitado pelo Espírito Santo para ir lá provocar os filisteus. Olha o que diz aqui, Juízes 13, 25, fala assim, ó: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. Tá? Isso aqui é porque para já provocar uma situação ali, para eles já começar ali, Sansão a agir pelo Espírito do Senhor, né? Ele era orientado pelo Espírito de Deus, por isso que ele vivia a vida dele sob o voto, né? A gente vai ver que a Sansão é uma prova. Vamos quebrar mais um paradigma aqui. Sansão ele vai ser uma prova de que aquele que Deus usa até quem está em pecado. Essa é uma realidade. Deus usa quem Ele quer. Criou-se no meio cristão, principalmente no meio evangélico, de que que Deus não usa quem está em pecado. Deus usa. Às vezes você vê uma pessoa lá, fala em mistério e tudo, ou entrega uma revelação, um dom espiritual, Deus está usando. Por quê? O que importa para ele é salvar vidas, salvar almas, tá? E aquela pessoa que está em pecado, ela perde a salvação dela, mas Deus usa ela. Nós não podemos colocar regras no agir de Deus. Deus faz como Ele quer. Eu coloco isso também no meu subsídio. Deus faz como Ele quer, tá? Eu não posso colocar regras em como Deus vai agir. Vamos no próximo parágrafo. Diz assim, ó: não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe, né? A gente vai ver aqui mais uma confirmação de que Deus ele fez promessa, mesmo sabendo que Sansão se tornaria uma pessoa rebelde, mesmo sabendo que Sansão seria, né, aquele homem incauto, aquele homem rebelde aos pais, né, que não valorizava as coisas de Deus, e mesmo assim Deus fez uma promessa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquela ideia de que quem tem promessa não morre. Muito cuidado com isso aí, porque na verdade tem muitos jovens que estão morrendo, né, nas bocas de fumo, morrendo na mão de criminosos, tá, na prática do crime, infelizmente, e tinham promessas sobre a vida deles.
né? Bom, vamos lá, meus irmãos, vamos para o próximo subtópico. O subtópico 2, o tema é a família de Sansão. Vamos ver algo aqui sobre a família dele, né? Bom, primeiro parágrafo diz assim, ó: o menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade, tá? Então, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas a gente pode inferir, né? Isso aqui é um tema teológico, né? O que é uma inferência? Uma inferência é quando algo não está expresso no texto, mas a gente entende, é um texto sagrado, um texto bíblico, né? Mas a gente entende que foi daquela forma por algumas pistas que o texto dá. Então, por algumas pistas, a gente pode inferir que os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, eram fiéis, eram um bom casal, né? A gente pode inferir isso. Como que a gente pode inferir? Olha o que diz aí. Aí ele tem algumas pistas que é colocado aqui, o comentarista colocou. Letra A, ele bota, ó, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ou seja, havia uma certa parceria naquele casal, né? Então, a gente vê que eles eram um casal bem casado ali, né? É um casal que estava bem um com o outro, né? E aqui, ó, a letra B diz, ó, Manoá orou insistentemente pedindo orientação. Ó que legal. Ele estava preocupado, né? Então você vai ver que ele era um homem piedoso, um homem que buscava pela vida do filho, né? Muito interessante isso daqui. Isso aqui é uma prática que tem que ser para os dias de hoje. Vale a pena ensinar isso aqui na aula, você que é aluno, vale a pena pegar isso aqui para a sua vida. Tá? Então a gente vai ver, aqui tem algumas pistas, né? De que a gente pode, por essas pistas, inferir no texto que era um casal piedoso, que era um casal que Deus guardou para aquela promessa. Vamos lá então. No próximo parágrafo, no último parágrafo aí desse subtópico, diz, ó, nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposa tem impacto direto na formação dos filhos, né? Então a gente vai ver por aqui que há, de fato, que há um impacto direto na formação dos filhos, mas a lição vai nos mostrar que nem sempre, por mais que você seja um pai piedoso, firme na presença do Senhor, tenha bons exemplos, nem sempre os seus filhos vão seguir esse exemplo. Nem sempre eles vão fazer o que é certo. Você, sendo pai piedoso na presença do Senhor, você é falho também. Então você vai sempre ter exemplos bons e exemplos maus. Quando os seus filhos crescerem, eles vão decidir que exemplo vai seguir. Né? Eles que vão decidir. Então, a minha atuação como pai tem uma influência? Tem, isso é realidade. Mas meus filhos, quando crescerem, eles vão decidir se querem ou não seguir os meus caminhos. E a gente vê que isso, já na Bíblia aconteceu várias vezes de os filhos não seguirem os caminhos dos pais. Vamos lá para o próximo subtópico, é o 3, a formação de Sansão. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, primeiro parágrafo. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Então, mais uma inferência que dá para entender aqui, eles criaram Sansão de acordo com a orientação dada pelo anjo. Porém, olha o que eu falei anteriormente. Chega um momento da vida do jovem que ele começa a tomar suas escolhas sem a tutela dos pais. Ele começa a fazer as suas escolhas sem a tutela, sem os pais estarem ali em cima. E aí, eles tiveram bons exemplos na casa dos pais, bons e maus exemplos, porque os pais são falhos. Eu nem sempre vou ser perfeito diante de Deus, isso é uma realidade. E aí, o que eles vão fazer? Eles poderão seguir os bons ou os maus exemplos. Claro que o pai cristão, servo de Cristo, sempre vai ter mais bons exemplos do que maus exemplos, né? Também não pode ser servo de Cristo e ter muito mau exemplo desde casa, não. Você vai ter sempre bons exemplos e uma vez ou outra você vai exagerar um pouco, uma vez ou outra você vai cometer umas falhas. Mas os teus filhos, quando eles começarem a tomar decisões sem a tua tutela, sem a presença do pastor da igreja, aí sim ele vai
poder decidir entre o certo e entre o errado, entre seguir o bom ou o mau exemplo. Essa é uma realidade, tá? Vamos aqui no próximo, no segundo parágrafo diz assim, ó, preste atenção. Mas os seus filhos fizeram a parte, perdão, os seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Ou seja, os pais de Sansão fizeram a sua parte, né? Educaram Sansão segundo a orientação. Mas Sansão demonstrou, né? A gente vê que Sansão teve fraqueza, fraqueza de caráter. Por quê? A gente vai ver que a vida é escolha. Então, quando a criança começa a tomar a fazer suas escolhas, é aí que vai começar a definir a vida dela. E a gente vai ver que Sansão escolheu o erro, né? Infelizmente. A gente tem exemplo na Bíblia de pessoas filhos que escolheram o correto quando começaram a tomar decisões sem a tutela dos pais. Temos. Pergunta aí para os alunos aí, pergunta para eles, vê se eles sabem. Você que é aluno, pensa em algum exemplo. Pensa aí. Para um pouquinho o vídeo e pensa um pouquinho. Qual exemplo tem na Bíblia? Tá? Eu vou te falar então. Pensou? Tá. O profeta Daniel foi um bom exemplo. Quando ele foi para a Babilônia, ele fica sem a tutela dos pais, sem a tutela do rabino, né? Ele começa a tomar suas atitudes, né? Naquela época não existia rabino. Mas sem a tutela dos pais, sem a tutela do sacerdote, o profeta Daniel toma as atitudes corretas. Ele começa a se apartar do pecado. Muito interessante. Então você vai ver que tem exemplo bíblico para isso, né? Sansão tomou atitudes erradas e Daniel tomou as atitudes corretas. Ele juntamente com seus amigos. Continuando então, no último parágrafo aí diz assim, ó, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto, né? Ó, irmãos, isso daqui eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a verdade é que é muito comum as pessoas culparem os pais por conta do erro dos filhos, né? Culparem os pais. A realidade é que a culpa vai estar com os pais enquanto esses filhos forem pequenos. Enquanto eles forem pequenos, aí sim, né, pode-se culpar os pais. Mas quando eles crescerem, a culpa não é mais dos pais, a culpa é deles, a responsabilidade é deles pelas escolhas que eles fizerem. Entendeu? Inclusive Ezequiel 18:20 fala sobre isso. Olha o que diz o versículo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Bom, isso aqui é Deus falando pela boca do profeta, tá? Então, os filhos, eles vão trilhar o seu próprio caminho. Não podemos, porque um filho errou, jogar a culpa em cima dos pais. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, meditando no texto de Provérbios 22, verso 6. Bom, próximo tópico. O tema do tópico é a fraqueza de caráter de Sansão. Bom, primeiro subtópico diz assim, ó, Sansão subestimou o poder do inimigo. Aqui vai se referir, vamos ver aqui, ó, primeiro parágrafo, diz assim, ó, o primeiro parágrafo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados, filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Terrível, né? Por que aconteceu? Ele tinha uma força descomunal, né? E a queixada de jumento era uma parte da mandíbula do jumento que era grande, né? Não sei o tamanho, mas aquele osso, com aquele osso ele conseguiu matar 1000 soldados filisteus. E aí, o que acontece? Daí a gente vê sua força. Ele precisava, por não ser uma espada, não ser afiado, tinha que bater com muita força para ferir ou matar um soldado. Imagina a força desse camarada, né? Ali ele estava sobre a unção espiritual. Bom, continuando então, no próximo parágrafo diz assim, ó. Entre muitas proezas ele encontrou um leão nas vinhas de Tina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito. Já para mim já é difícil rasgar um cabrito, ele rasgou um leão como se rasga um cabrito.
né? Parece que o escritor do texto rasgava cabritos de vez em quando. Aí Sansão foi lá e rasgou um leão. É tremendo isso daqui. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: com isso, Sansão começou a se achar forte, muito poderoso, né? E aí vai ver que ele começa a relaxar na sua vida espiritual. Isso aqui não é um ensinamento para nós hoje, tá? Um exemplo que eu coloco no meu subsídio sobre esse relaxamento da vida espiritual é o exemplo de quem cai de moto. Quem cai de moto geralmente é aquele que sabe andar. Por ele saber andar, ele adquire uma certa confiança e por isso ele está mais propenso a cair do que aquele que tem insegurança em andar de moto. É terrível isso aí. Infelizmente a questão espiritual é essa, né? Muitos jovens de sucesso hoje eles subestimam isso daí, eles adquirem uma autoconfiança e por isso muitos deles caem. Vamos para o último parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Ele diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. A gente vai ver que esse alerta de Pedro, ele tem tudo a ver aqui com a situação de Sansão. Sansão, ele subestimou a artimanha do maligno, ele subestimou. Aqui se refere ao segredo, né, a ele ter revelado o segredo para Dalila, tá? Ele já tinha que ter percebido, ele subestimou, ele tinha que ter percebido que Dalila estava armando alguma coisa, porque ela 3 vezes ela faz o teste. Você pode ler na leitura bíblica, né? Lê no texto lá da Bíblia Sagrada, você vai ver que 3 vezes Dalila ela vai fazer o teste com ele. Ela faz o teste para ele conta o segredo, ela vai e faz aquilo que ele falou, que ele perderia a força. Se fizer 7 tranças eu perco a força. Ela vai e faz 7 tranças. Ele tinha que ter percebido, essa mulher está tentando alguma coisa aqui, esse negócio não está legal. Tinha que ter percebido, mas subestimou a artimanha, né? Continuando então. O 2, a presunção de Sansão. Primeiro parágrafo diz assim, ó: visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Ou seja, ele ficou presunçoso, achou que era muita coisa, ele achou que era a última Coca-Cola do deserto, ele pensou que estava muito bem. Na verdade não estava, né? Ele se esqueceu que ele só estava ali porque Deus planejou a vida dele, porque Deus permitiu. Tudo que ele fazia era pela permissão e plano de Deus. Muita gente, eu inclusive que estou gravando esse vídeo, você que está aí pronto para ministrar sua aula, tem que estar atento a isso. Continuando então, vamos para o próximo parágrafo, diz assim, ó: sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. O comentarista foi muito preciso aqui, foi de uma inspiração divina do próprio Espírito de Deus para escrever isso daqui. Sansão achava que a força vinha dele mesmo, e aí por isso ele começa a cair. Né? Isso não acontece hoje com muitos que começam a experimentam o sucesso muito cedo. A gente tem exemplo aí na mídia, né? Não vou nem citar nomes aqui, nem nada disso. Minha esposa já falou que não é para mim ficar citando nome de ninguém. Bom, mas essa é uma grande realidade, né? Muitos experimentam o sucesso, daqui a pouco a presunção sobe, o ego, né, desponta e a pessoa começa a achar que pode muito e é quando aí a pessoa cai. Essa é a verdade. Continuando então, vamos por o último parágrafo aqui, diz assim, ó: é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor, né? Todavia os pais devem continuar fiéis a Ele, né? A Deus, né? Sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes. Aqui o comentarista está falando uma coisa que é para a gente fazer o que Deus faz em relação a nós. É isso que está sendo dito aqui. O que Deus faz em relação a nós? Deus não desiste de nós. Então é isso daqui que o comentarista está falando. Então, para você que é pai, se o seu filho está rebelde, não desista dele. Continue orando, jejuando, intercedendo por ele, aconselhando. Senta com ele para conversar, tenta coisas novas que você ainda não tentou, né? Tenta entrar no mundo dele,
não fazer o que ele faz, mas pelo menos tentar entender ele, né? De repente ele acha em você um amigo e de repente seja isso que falte para ele se converter, né? Voltar para os caminhos. Tá, vamos continuar aqui. O terceiro subtópico diz assim, ó: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Você que está aí conosco até agora, não se esqueça do seu like, tá? Isso é muito importante para o YouTube aí divulgar, passar o nosso vídeo para frente. Deixa um comentário, nem que seja um joinha, deixa alguma coisa aí. Com certeza isso aí também vai ajudar no nosso canal. Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó: em Juízes 16, do 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, né? Ou seja, ele brincava com as coisas espirituais. A gente vê isso no texto sagrado, né? Aqui o comentarista está se referindo ao caso de Sansão contando o segredo para Dalila. Ele não estava, ele estava desligado, ele estava brincando com perigo ali. Ele estava brincando, e nessa brincadeira ele não se deu conta da perseverança de Dalila. A perseverança dela foi igual a perseverança de Satanás. Satanás é muito perseverante. Olha o que diz o texto de Juízes 16, verso 16. Olha o que diz. E sucedeu que, importunando ela, Dalila, importunando Sansão, todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Ou seja, ele já não aguentava mais. O texto está falando que ele já não aguentava mais aqui. E aí ele vai e acaba revelando o segredo. Diante da perseverança dela, que ele subestimou essa perseverança. Ele achou que ele que ele ia resistir, né? Bom, vamos lá. O segundo parágrafo diz assim, ó: geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado, né? A gente vai ver que Sansão ele não valorizou as coisas santas. E aqui eu faço aquele parênteses para dizer, esse negócio de quem tem promessa não morre, isso aí é um paradigma que foi criado no nosso meio, que não tem nada a ver com a realidade. Quem tem promessa pode acabar morrendo, como tem muita gente hoje, muito jovem que cantou nos grupos cristãos, muito jovem que evangelizou, muitos jovens que foram bênção na mão do Senhor e já estão morrendo no tráfico, estão morrendo nas drogas, muitos deles, infelizmente. Bom, o próximo parágrafo, e aqui a gente já vai encerrar, mas vai quebrar o principal dos paradigmas. Ele diz assim, ó: infelizmente alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Isso é Provérbios 22, 6. Como eu tinha citado, por causa desse provérbio, você conhece, ele diz assim, ó: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E eu tem um vídeo meu que eu gravei, não tem muito tempo, que eu explico, né, uma interpretação bíblica sobre esse provérbio. Dá uma procurada lá no Clube da Teologia, no meu blog, ou aqui mesmo no canal, tem um vídeo gravado sobre isso. Aqui, esse provérbio, ele fala o seguinte: muita gente usa esse provérbio para jogar a culpa nos pais por causa dos filhos que são rebeldes. Na verdade, a gente tem que entender interpretar o texto aqui. Quando ele fala que educa a criança no caminho que deve andar, ele está afirmando para a gente educar a criança no caminho do Senhor, né? Só que quando ele fala que até quando crescer não se desviará dele, esse se desviar aqui tem um sentido de se esquecer. Quer dizer que a criança, o escritor de Provérbios, ele está dizendo que a criança, até quando crescer, não vai se esquecer do que foi ensinado na casa dos pais. É isso que o escritor de Provérbios está falando, né? É uma questão de interpretação. Porque se a gente pegar e levar o pé da letra o que está escrito aqui e falar assim, aquele que foi ensinado no caminho que se deve andar não vai se desviar, porque é uma promessa de Provérbios 22, 6. Não é bem assim. Se a gente achar isso, a gente vai achar que a Bíblia errou, porque tem muitos que estão desviados hoje, e tem muitos que se desviam e não voltam para a casa de Deus, e cresceram em lares cristãos, cresceram conhecendo a verdade.
tá? Então a gente vai ver que o sentido aqui é de não se esquecer do que foi ensinado em casa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma excelente aula para você.